Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre as influencers brasileiras que que se desmentiram, pediram desculpas por estarem divulgando um programa de escravidão estatal, né? Um programa de tráfico de pessoas lá em Alabuga, na região, no polo industrial de Alabuga, onde são produzidos os drones Shahed. Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque realmente é uma situação crítica. Muitas meninas da África estão nesse problema e estão querendo recrutar meninas da América Latina para isso também. Isso é uma outra coisa curiosa. Por que mulheres de 18 a 22 anos estão sendo chamadas para ir para o meio do nada na Rússia para produzir drones? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por e várias outras pessoas, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Vocês sabem, eu acompanho essa guerra da Rússia com a Ucrânia desde o início dessa guerra, tenho feito vídeos diários, não tem nenhum dia, desde o primeiro dia da guerra, que eu não faça vídeo sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia. Eu faço isso lá no meu outro canal, no canal Mundo em Revolução, em que eu faço esses detalhes, e nesses vídeos eu documentei os 4 grandes ataques que já houveram este ano contra a fábrica de Alabuga pelos ucranianos, porque é lógico, é uma fábrica de armas bélicas, é uma fábrica de drones que depois vão ser usados para atingir ucranianos. Então os ucranianos têm sim o direito de atingir essa fábrica e já fizeram isso várias vezes e já teve mortos entre as pessoas que trabalham nessa fábrica. Então, se você quiser acompanhar essa guerra, saber o que realmente está acontecendo, eu vou deixar o link do meu último vídeo aqui sobre a Ucrânia na descrição desse vídeo. Se inscreve lá no canal Mundo em Revolução, que lá diariamente tem os vídeos falando sobre o que está acontecendo lá na Ucrânia, né? E, bom, eu me sinto particularmente próximo desse caso aqui, porque eu faço divulgação do programa ucraniano para pessoas que querem, voluntários brasileiros que querem ir lutar na guerra da Ucrânia. Agora, qual é a diferença que existe nesse caso? A diferença que existe nesse caso é que eu falo para vocês a verdade. É para lutar numa guerra. Você pode morrer. O salário é bom, você ganha bem, mas você tem que ir para lá você mesmo, por você mesmo. Ninguém paga passagem para você ir, você tem que juntar dinheiro e pagar a passagem para você ir para a Ucrânia. E aí lá você vai ter um bom salário, é verdade, coisa e tal, mas ninguém está te escondendo nada. É uma guerra, você pode morrer, é verdade. Muita gente, infelizmente, morre nessa guerra. Pelo menos você vai estar lutando pelo lado correto nessa história toda, né? Qual que é o problema dessas influencers aqui? Elas estavam divulgando um programa como se fosse um intercâmbio, que você vai aprender coisas, vai ter experiência internacional, isso pode mudar a sua vida e coisa e tal. E a coisa que é a maior preocupação para tráfico de pessoas, que é, eu pago sua passagem para lá. Por que isso é um problema? Porque quando você paga a passagem de alguém para ir para lá, a pessoa chega lá, se a pessoa quiser desistir no dia seguinte, como é que você vai fazer? Pô, você pagou a passagem para a pessoa chegou lá e desistiu, você gastou um dinheiro danado para nada, né? Então esse é que é o problema, porque aí o pessoal que paga a passagem exige que você fique um tempo. E existem inúmeras denúncias de que as meninas que vão para a fábrica de Alabuga são prisioneiras, são mantidas prisioneiras lá nos alojamentos. No seguinte sentido, não porque a gente pagou a sua passagem, então você tem que ficar pelo menos tantos meses aqui para conseguir o dinheiro para a passagem de volta, tem que pagar de volta a passagem para você voltar. E aí, com isso, eles mantêm você lá no esquema de escravidão moderno. É esse tipo de coisa que acontece nesse lugar. Não confie nisso. Eu sempre deixei claro, eu incentivo as pessoas a irem. Eu acho que é uma coisa boa ir lutar na Ucrânia, pela Ucrânia. Mas, meu amigo, você tem que pagar sua passagem, cara. Junta seu dinheiro aí, você vai porque você quer. Você sabe que está indo para um lugar perigoso, você sabe que está indo para um lugar que você pode morrer. Eu não estou enganando ninguém. Aí a dúvida é a seguinte, o que aconteceu? Nessas 3 moças aqui, parece que teve mais, tá? Não foram só essas 3, não. Fizeram propaganda para uma agência que, olha só, inicialmente estava ligado ao governo brasileiro, tá? O governo brasileiro incentivou esse negócio. É verdade que a agência aqui do Brasil, em determinado momento, parou de incentivar quando descobriu que esse lugar era para a fabricação de drones, porque originalmente eles vendiam a coisa como serviços de hospitabilidade e outros serviços na Rússia, que você fazia um intercâmbio e aprender uma outra língua, ia trabalhar em hospitabilidade. Hospitabilidade é hotel, né? Trabalhar com hotel, hotelaria e coisa e tal. E porra nenhuma, você vai lá para montar drone, né? E de novo, eu não tenho nada contra se a pessoa quer ir lá, até lutar pela Rússia. Meu amigo, você está errado, mas
Se você quiser, é a sua vida, você faz o que você quiser. O meu problema é você enganar as pessoas, você dizer que é uma coisa e não é aquela coisa que a pessoa vai para lá. Então, ficou claro já no início desse ano que esse programa chama-se Yalabuga, ou Alabuga Start. É que Alabuga é ucraniano disso, né, o equivalente ucraniano. Alabuga Start é o nome do programa que eles criaram e estão levando muitas moças da África, muitas moças da Índia e muitas moças do Brasil. E aí que vem a primeira pergunta, por que moças? Por que não pode homem nesse negócio? Mais do que isso, as moças aqui do Brasil, elas deixam claro, moças entre 18 e 22 anos. Uai, por que uma moça de 25 anos ou de 30 anos não pode ir para uma situação dessa? E eu vou te dizer por quê. É porque justamente essas pessoas criam mais caso. Homens, mulheres mais velhas, criam mais caso. Eles querem mulheres jovens, por quê? Porque são inexperientes, são pessoas que não estão acostumadas com as coisas da vida, então vão chegar numa situação lá que é uma situação totalmente inóspita, que tem que trabalhar pra caramba, que, olha só, Yalabuga, pra quem não sabe, é aqui, ó, no meio do nada, é no meio da puta que pariu à esquerda, não tem porra nenhuma lá. Se você acha que vai conhecer a Rússia, não vai conhecer nada, você vai conhecer o dormitório da fábrica e a fábrica, e olhe lá. Não vai conhecer mais nada aqui. Ó. Moscou está aqui. A Rússia ela tem essa característica. É um lugar enorme, monstruosamente grande. Mas você saiu de Moscou e São Petersburgo, acabou, cara. O resto é tudo lixo. É um monte de cidade lixo na Rússia, né? Moscou também é lixo, São Petersburgo também é lixo, mas é menos lixo do que o resto, né? Então aqui, ó, o Tartarstão fica aqui, ó. A capital do Tartarstão é Kazan. E Yalabuga é essa cidadezinha aqui, ó, que fica próximo de Naberezhne Chelny. Tudo isso daqui é cidadezinha pequena, cidadezinha de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes, é cidade pequena isso aqui, não tem nada grande aqui. A cidade de Yalabuga fica aqui, ó, e aí, mas na verdade o local industrial é aqui embaixo, ó, essa região aqui, ó, do outro lado do rio. Tá vendo essa área aqui? No mapa aparece tudo vazio aqui, ó, não tem nada aqui, tá vendo? Nessa região aqui eles construíram uma zona industrial especial. Acho que tem alguma... Aqui, ó, essas imagens aqui da construção das fábricas lá em Yalabuga. Tá vendo? Eles construíram do zero, um lugar no meio do nada, não tem absolutamente nada lá, eles construíram um monte de fábrica. Por que eles fizeram isso no meio do nada, né? Exatamente porque a região mais industrializada da Rússia é justamente a região aqui próxima da Ucrânia, que a Ucrânia consegue destruir com muita facilidade. Então eles construíram esse troço aqui, longe pra caramba do meio do nada, um buraco completo no meio do nada, e justamente para evitar esses ataques ucranianos, né? Só que os ucranianos melhoraram a capacidade de drones deles e já estão atacando aqui do mesmo jeito, né? Então isso aqui é a construção, aqui são as fábricas que eles produzem os drones lá, né? E é onde as mulheres trabalham nessa fábrica. E, primeiro, é um trabalho duro, é um trabalho perigoso, porque esses drones têm explosivos, tem um monte de coisa. Então, além do karma de você estar fazendo um drone que vai matar crianças e mulheres em Kiev, você está trabalhando num lugar que é perigoso, que isso pode ter acidente de trabalho, pode ter problema, né? E, lógico, pode ser atacado pela Ucrânia. Plenamente justo a Ucrânia atacar isso daqui. Já fez vários ataques. Começou esse ano aqui. Ó. O primeiro ataque foi aqui, ó, no dia 2 de abril de 2024, na verdade, ano passado. Aqui, ó, atingiu o alojamento desse pessoal, onde essas moças ficam aqui. O alojamento foi destruído, morreram, se não me engano, 3 fabricantes, 3 moças que trabalhavam lá em Yalabuga, e, de novo, a Ucrânia tem direito de fazer isso, pô. É no meio do nada, e o pessoal está construindo drone para atacar a Ucrânia tem que se defender, né? Aqui o dronezinho ucraniano atingiu esses alojamentos aqui. Mas esse foi o primeiro caso, né? Agora, este ano de 2025, já teve vários casos aqui. Teve esse aqui é o galpão de produção, é esse galpão que eles mostram aqui, ó, do pessoal produzindo as coisas e coisa e tal. É esse galpão aqui que foi atingido pela Ucrânia também. Tá aqui o momento da explosão, que também causou mortes de pessoas trabalhando nesse galpão aqui. Isso foi este ano, em abril deste ano. Foi o primeiro ataque do ano. Aí depois teve um outro ataque no dia 15 de junho. Mais um ataque aqui que pegou fogo também aqui, ó, a fábrica de drones de Yalabuga, na Rússia, e o pessoal tentou derrubar o drone, não conseguiu, atingiu de novo. Aqui tem mais algumas imagens aqui, ó. Esse aqui é o mesmo ataque, né? 16 de junho. Esse aqui foi o caso, eles usaram um drone encadeado, um drone tandem, com um drone levando outro drone, uma tecnologia nova ucraniana. Conseguiram destruir muita coisa ali também. E teve mais ataque também em início de agosto. O último ataque grande que a Ucrânia fez foi início de agosto, então coisa de 2 meses atrás. Mas, ou seja, de tempos em tempos a Ucrânia bombardeia essa fábrica de Yalabuga por motivos óbvios. Ela tem o direito de fazer isso, né?
Então, assim, se você está sabendo que você está indo para uma guerra, que você pode ser atingido, você pode morrer, beleza, você é dono do seu corpo, maior de idade, né, maior de 18 anos e coisa e tal. Mas não é estranho esse negócio deles pedirem mulheres de 18 a 22 anos aqui, especificamente aqui. Vem expandindo a iniciativa iniciada em 2023 para contratar mulheres entre 18 e 22 anos na África, América Latina e Sudeste Asiático, para solucionar a escassez de mão de obra no país. Mas repara, se o problema é escassez de mão de obra, por que não contratar homens ou mulheres mais velhas, ou pessoa de qualquer idade? Por que mulheres jovens? Né? E isso é uma coisa que certamente levanta suspeitas. Né? Qual é a suspeita nesse caso? A suspeita nesse caso é que mulheres jovens são tipicamente mais maleáveis, são mais aceitam melhor as coisas. Né? Mulheres mais velhas já têm mais experiência de vida, homens ficam chateados com qualquer coisa, o processo de trabalho lá é um processo árduo, e de novo, se você está achando que vai conhecer a Rússia, não vai não, você vai ficar indo do alojamento para a fábrica, da fábrica para o alojamento, trabalhando com drone. E o salário é um salário de merda, cara, é um salário de merda. E olha, lembra, aí eles falam assim, não, mas a gente paga a sua passagem. Eles pagam a sua passagem, mas depois tem que pagar a passagem para eles, tá? Vai ser descontado no seu salário o valor para você pagar a passagem que você foi para lá. Então, ou seja, toma cuidado, você vai ficar preso lá um bom tempo nesse negócio, né? Não é coisa boa isso daí. Aqui, ó, a oportunidade seria de 2 anos com salário de até $600 por mês. $600 por mês dá no máximo uns 3 mil reais aqui no Brasil. 3 mil reais é um bom salário? Cara, eu não sei se é tão bom assim não. Tem lugares no Brasil que você consegue 3 mil reais de salário e mais do que isso, né? Lembra, tu vai ter que pagar a sua passagem de avião. Você vai ter que pagar. Eles pagam para você ir para lá, mas depois eles descontam do seu salário essa passagem. Então é uma coisa absurda realmente. Não recomendo que o pessoal vá. E estou fazendo esse vídeo aqui no Ancapsu porque eu já falei desse caso lá no meu vídeo no Mundo em Revolução. Né? Como eu falei, eu falo todos os dias sobre a guerra da Ucrânia. E eu já mencionei esse caso. É um caso absurdo, sem dúvida alguma. Mas eu achei melhor falar isso aqui também para deixar o alerta para as pessoas. Tomem cuidado com isso. A Rússia mente. É a Rússia falando, o governo russo falando, está mentindo. Tem mamata, tem coisa errada. Desconfie de qualquer coisa que venha dos russos, tá? Não estou falando das pessoas russas. Russos, pessoa física, muitos até fugiram da Rússia exatamente porque não concordam com esse absurdo que o Putin está fazendo. Mas se é coisa ligada ao governo russo, meu amigo, ignore porque é mentira, é enganação, é roubo, é trapaça. Tomem cuidado com isso, tá? As influenciadoras todas pediram desculpa, falaram que eu não sabia, porque a minha agente falou que estava tudo ok, não sei o que lá. Mas, putz, é uma coisa que bastava uma pesquisa na internet para ver que não é uma coisa legal, que não é um negócio bacana. Enfim, eu acho um absurdo isso daqui, né? Mas, de qualquer forma, a minha posição, vocês sabem, eu sou radical a favor da liberdade de expressão. Elas têm o direito de falar mentira? Têm o direito de falar mentira. Eu só acho importante as pessoas prestarem atenção. O que elas estão falando é besteira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.